Por que redundante? Ou seja, não faz diferença nenhuma você associar o tacrolimus e a ciclosporina nos seus tratamentos para síndrome do olho seco em cães. Mas antes de te falar desse assunto complexo, eu preciso daquele velho pacote, o Tube Collaborator, com curtida, inscrição, compartilhamento e, claro, seu comentário aqui, que também é muito importante pra gente. Ok, sempre que a gente fala dessa redundância, vem sempre aquela pessoa que vem com um caso diferentão de um paciente que não reagia a absolutamente nada e que milagrosamente respondeu à associação do tacrolimus e da ciclosporina. Acontece que se o quadro reverteu, foi por qualquer motivo, menos pela associação dessas duas moléculas. Note a ênfase que nós demos no se reverteu. Isso porque nos quadros refratários nós já não temos mais glândula lacrimal viável. Isso porque a síndrome é uma síndrome imunomediada contra os ácidos das glândulas. E se eu não tenho mais ácidos glandulares, não adianta eu colocar qualquer molécula que for em qualquer concentração que for. Mas para explicar o porquê dessa redundância, a gente precisa primeiro enfatizar a proteína-alvo, tanto do tacrolimus quanto da ciclosporina, chamada calcineurina. E cara, por mais complexo que essa explicação ela pareça, é muito importante que você fique com a gente aqui até o final, que eu prometo que tudo vai fazer sentido para você. A calcineurina é uma fosfatase, ou seja, ela remove grupos fosfato de uma proteína específica chamada fator nuclear ativador de células T. Vamos só falar a sigla NFAT para facilitar o entendimento depois mais tarde? Aliás, a gente vai usar muitas siglas que nós vamos colocar nos letreiros aqui dentro desse vídeo. A calcineurina possui duas subunidades, uma catalítica, chamada de CNA ou CANA, dependendo da literatura, e uma regulatória, ou CANB ou CNB. A subunidade catalítica é justamente a região que vai exercer a função de fosfatase da calcineurina. E geralmente essa região ela fica escondida por uma outra proteína ou domínio chamado domínio autoinibitório. Já a unidade regulatória é uma região onde uma outra proteína chamada calmodulina, que é uma proteína regulada por cálcio, se liga na calcineurina por uma região específica, chamado de sítio de reconhecimento da calmodulina. Olha que louco! Tanto o sítio de reconhecimento da calmodulina quanto o domínio autoinibitório estão interligados por uma outra estrutura chamada hélice distal. Dá só uma olhada na estrutura da molécula que está aparecendo para vocês aí na tela, com tudo isso que a gente explicou. No momento em que a calmodulina se liga na CAMBR, ela promove uma alteração conformacional nesse conjunto todo que a gente falou para vocês, promovendo uma liberação do domínio autoinibitório. Isso libera o sítio ativo da calcineurina e faz com que ela seja capaz de desfosforilar a NFAT. Quando a NFAT está desfosforilada, ela passa a ser capaz de entrar no núcleo da célula e promover a transcrição de genes para fator de necrose tumoral alfa, interferon gama e algumas interleucinas. Vale lembrar que essas citocinas são as principais promotoras do processo de autoperpetuação e de inflamação que nós vemos na superfície do olho na síndrome do olho seco. E o que tudo isso tem a ver com a redundância da utilização da associação do tacrolimus e da ciclosporina para o tratamento de síndrome do olho seco? Vamos ver dentro da molécula da calcineurina como eles atuam? Olha só, tanto a ciclosporina quanto o tacrolimus se unem com proteínas específicas chamadas imunofilinas, que formam complexos chamados complexo imunofilina imunomodulador dentro do citoplasma. No caso da ciclosporina, nós temos a união com uma proteína chamada ciclofilina, e no caso do tacrolimus nós temos a união a uma outra proteína chamada FKBP. E uma vez formados esses complexos, eles se ligam a regiões específicas dentro da calcineurina. Aliás, esse último fato, essa ligação de regiões específicas da calcineurina, ainda é motivo de muito debate dentro da comunidade de cientistas que estudam o assunto. No caso do complexo ciclosporina-ciclofilina, nós temos uma ligação direta no sítio de reconhecimento da calmodulina, enquanto que no complexo formado pelo tacrolimus e FKBP, nós temos uma ligação direta no sítio ativo da calcineurina. E esse ponto é o ponto chave dessa discussão, uma vez ligado um desses complexos, de novo, complexo imunofilina imunomodulador, ele não permite a ligação de outro complexo. Resumindo, se o complexo formado pelo tacrolimus e FKBP está ligado na calcineurina, ele não permite que o complexo ciclosporina-ciclofilina também se ligue, e vice-versa.
E uma outra questão importantíssima da gente discutir com relação à calcineurina, pessoal, é que ou ela está ativa ou ela está inativa. Ou seja, nós não temos uma atividade parcial. Então, uma vez em que um complexo imunofilina imunomodulador se liga, ela está completamente inativa, ela não está parcialmente inativa. Então não adianta a gente colocar 500 moléculas de imunomodulador ali, porque uma vez que um dos complexos que a gente citou agora se ligou, ele não vai permitir a ligação de mais nenhum, e mesmo que ele permitisse, a enzima ela não tem um estágio de atividade parcial. Ou ela está ativa ou ela está inativa. Bom, deixando um pouquinho de lado os conceitos moleculares, vamos falar do tratamento para síndrome do olho seco em si com essas duas moléculas. Mas para a gente abordar essa questão, é importante que a gente esqueça um pouquinho os conceitos que a gente aplica para a síndrome do olho seco qualitativa, ok? Afinal de contas, o foco da discussão é abordar a síndrome do olho seco quantitativa, que é justamente aquela que é tratada por meio dos imunomoduladores. Bom, pessoal, então é bem comum as pessoas realizarem a associação dessas duas moléculas em casos refratários por conta da falta de respostas que essas moléculas teriam isoladamente. Mas como a gente acabou de ver, como a gente acabou de observar na parte molecular, acaba sendo redundante a utilização porque nós não temos espaço para a atuação de duas moléculas em cima da calcineurina. Lembrando que os casos refratários normalmente ocorrem porque a glândula demorou para ser tratada. Então o sistema imune atacou essa glândula de maneira demasiada ao longo do tempo e essa glândula foi substituída, os ácinos glandulares foram substituídos por tecido fibroso. O tecido fibroso não tem capacidade de produção glandular. A questão relacionada a uma falsa melhora do quadro clínico, muitas vezes observadas quando a gente faz a associação desses dois fármacos, ela é muito mais por conta do controle da autoperpetuação da doença, que ocorre na superfície ocular, do que o controle da doença na glândula em si e principalmente pelo estímulo da produção lacrimal. Mas digamos que você tenha feito essa associação e você tenha obtido melhora dos parâmetros, por exemplo, do teste lacrimal de Schirmer. É porque você teria conseguido o mesmo resultado se tivesse simplesmente aumentado a concentração do imunomodulador que você utilizou. Lembrando que os casos refratários são extremamente complexos de lidar e existem maneiras específicas que cada profissional vai escolher para lidar com o caso, principalmente a longo prazo, mas podem ter certeza que não vai ser a associação do tacrolimus com a ciclosporina que vai melhorar o quadro desses pacientes. Agora, falando daqueles casos mais de rotina, que não são os casos refratários, pessoal, não tem o menor sentido em fazer a associação da ciclosporina com o tacrolimus, uma vez que utilizando cada uma dessas moléculas numa concentração decente, a gente vai ter tranquilamente o controle da doença. Bom, pessoal, então era isso. As referências sobre esse assunto estão na descrição desse vídeo aqui embaixo, e se você acha que esse conteúdo foi útil para você, cara, não esquece de dar o curtir, o comentar, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo, porque, cara, dá um trabalhão do caramba fazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. Bom, e agora que você viu o vídeo até o final, eu quero deixar o meu muito obrigado para você, lembrando que aqui nesse vídeo tem outros cards, não se esqueçam de ver outros vídeos do canal, que a gente tenta, na medida do possível, trazer conteúdo muito legal para você, ainda que alguns deles sejam polêmicos, mas isso é assunto para um próximo vídeo.